A taça de vinho de cristal escorregou da minha mão e se espatifou sobre a mesa de Nogueira no exato momento em que o envelope ocre foi jogado na minha frente. Uma linha fina de sangue cortou minha palma, mas eu mal senti. A dor física era insignificante comparada à pressão gélida que crescia no meu peito. Enquanto mais de 2 dúzias de olhos se voltavam para mim, nenhum deles se preocupando em esconder a curiosidade, mesclada com um toque de satisfação. Meu nome é ela. E este jantar de ação de graças na casa dos meus sogros foi diferente de qualquer outro. O que é isso? Perguntei, minha voz estranhamente calma, apesar do leve tremor na minha mão ao pegar o envelope. Papéis do divórcio, respondeu Brandon, meu marido, com uma frieza cortante, como se estivesse apenas anunciando que ficamos sem torta de abóbora. Antes que eu conseguisse reagir, Mildred, minha sogra, tomou um gole de vinho e pousou sua taça com uma superioridade inconfundível. Achamos que seria mais gentil fazer isso com a família presente, disse ela, cada palavra soando como um decreto real. Mais gentil para quem? A pergunta ficou presa na minha garganta enquanto eu cruzava o olhar com Julie, irmã de Brandon, sorrindo por trás da taça de vinho como se estivesse esperando por esse momento há anos. Você pediu o divórcio no jantar de ação de graças, repeti, cada palavra saindo em um fio sufocado de voz. Querida, continuou Mildred, seus olhos frios fixos em mim, todos aqui sabem que você nunca foi realmente adequada para esta família. Debaixo da mesa, Lindsay, minha melhor amiga, que implorou para vir comigo naquela noite, segurou minha mão e apertou. Ela era a única razão pela qual eu não me levantei e fui embora no instante em que cheguei. Olhei para o prato à minha frente, fatias de peru, molho de cranberry, pãezinhos dourados, e de repente me senti enjoada. Nunca me senti tão humilhada e eles nem sequer tentavam esconder. Ah, qual é? Interrompeu Julie, com sarcasmo escorrendo pelos lábios. Todo mundo sabe que aquele estúdio de arte nos fundos é só sua desculpa para não arrumar um emprego de verdade. Desta vez, o riso veio solto, até mesmo alguns primos, que eu achava serem neutros, não conseguiram conter o sorriso. Olhei para Brandon, buscando algo familiar, um vestígio de arrependimento, um traço do homem que um dia me ajudou a pintar todas as paredes do meu estúdio, mas ele desviou o olhar como se eu fosse uma estranha, na casa que um dia chamei de lar. Só queríamos te ajudar a acordar, disse Mildred, enxugando os lábios com um guardanapo imaculado. Esta família precisa de alguém mais forte. Respirei fundo, debaixo da toalha de mesa. Minha mão roçou na minha bolsa. Dentro dela, havia um documento que eu escondia há quase um ano, a escritura da casa, assinada em meu nome, numa noite em que Brandon estava bêbado, no nosso 6º aniversário. Ele não se lembrava de nada no dia seguinte, mas eu lembrava. Você está certo, eu disse, levantando-me lentamente da cadeira, enquanto o sangue pingava sobre a toalha de mesa. Cara, eu realmente não me encaixo nessa família. Estou muito acima dos seus padrões. Brandon levantou os olhos, o rosto ficando vermelho. Lindsay, você pode me levar ao hospital? Perguntei, virando-me para minha amiga ainda em choque, minhas mãos ensanguentadas. Ah, e Mildred, continuei, olhando diretamente para ela, talvez você queira lavar essa toalha de mesa logo. Sangue mancha, se você deixar por muito tempo, assim como transferências de escritura. O barulho de talheres tilintou. Que transferência de escritura? Perguntou Mildred, sua voz de repente instável. Eu sorri, um sorriso pequeno, mas frio o suficiente para gelar o ambiente. Feliz dia de ação de graças. Esta pode ser a última refeição que você fará nesta casa. E com isso, deixei a mesa para trás, ignorando os gritos, as cadeiras caindo e Brandon me chamando. Eu não olhei para trás, não precisava. O que eu precisava era estancar o sangramento e iniciar o plano. Lindsay dirigia como vento pelas ruas calmas do subúrbio, iluminadas por lâmpadas âmbar suaves. Eu me encostei na janela, a mão envolta em um guardanapo encharcado de sangue, ainda latejando. Mas a dor física não era nada perto da ruptura que estava há anos esperando para emergir. Só precisava desta noite para se libertar. Paramos em uma clínica de emergência pequena. O médico costurou o corte na minha mão 6 pontos. Nem pisquei. Na minha mente, eu já não era mais a esposa quieta da família Harrington. Eu era ela. A única mulher naquela mesa que teve coragem de se levantar quando todos esperavam que ela se calasse. No apartamento de Lindsay, na cidade, peguei meu celular e abri um rascunho que tinha escrito meses antes para minha advogada. Glória MC Daniel, uma mulher esperta,
que já havia vencido disputas de propriedade que pareciam impossíveis de resolver. Assunto: propriedade em 118 Willow Creek. Chegou a hora. Apertei em enviar. Ela: você tem certeza disso? Perguntou Lindsay, enquanto eu me servia um copo de água. Olhei para ela, a única amiga que nunca zombou dos meus sonhos. A que aparecia no meu estúdio com pãezinhos amanteigados enquanto eu pintava madrugada dentro. Fiquei em silêncio por tempo demais. Respondi, com a voz baixa, mas firme: agora é a vez deles ouvirem. Na manhã seguinte, Gloria apareceu no apartamento de Lindsay, pontual como planejado, carregando uma pasta grossa e aquele olhar impassível de advogada sem julgamento. Só estratégia. O que fazemos primeiro? Perguntei, colocando minha xícara de café sobre a mesa. Primeiro, protocolar a confirmação da propriedade no cartório local, disse ela, folheando os documentos até encontrar uma cópia legalmente vinculativa da escritura, assinada por Brandon. Depois, entregamos aos Arringons um aviso de despejo com prazo de 30 dias. Assenti sem hesitar, a hora tinha chegado. Naquela noite, voltei à casa onde morei por 6 anos. Não como nora, mas como a legítima proprietária. A grande propriedade estava silenciosa na escuridão. As portas de vidro refletiam os faróis do carro enquanto eu estacionava. Não bati. Não toquei a campainha. Eu tinha todo o direito de entrar. Brandon atendeu a porta, atordoado ao me ver, cabelo solto, casaco elegante, papéis na mão. Ela: sobre ontem. Não é sobre ontem, interrompi, estendendo os papéis. É sobre os últimos 6 anos. Ele se afastou. A sala ainda cheirava a madeira polida e perfume caro, mas agora tudo parecia apenas uma fachada. As mesmas pessoas que antes me chamavam de forasteira agora se acomodavam no meu sofá, na minha casa, como se sempre tivessem pertencido ali. O que é isso? Perguntou Mildred, franzindo a testa ao olhar o papel que deixei sobre a mesa de vidro. Um aviso para desocuparem em até 30 dias, respondi, encarando-a. Esta casa é legalmente minha desde o ano passado. Brandon empalideceu. Julie soltou o ar, visivelmente abalada. Pela primeira vez, Brandon não disse nada. Nenhuma piada sarcástica. Nenhum comentário condescendente. Eu não pretendo expulsar ninguém à força, falei devagar, mas se vocês achavam que poderiam me tirar da minha própria vida e seguir como se nada tivesse acontecido, talvez queiram ler esse aviso com atenção. Saí em silêncio, deixando para trás uma casa sufocante, cheia de rostos agora tomados por uma incerteza silenciosa. Naquela noite, não dormi. Abri meu laptop e revisei o plano que havia esboçado ainda menina, com sonhos colados em cada parede do pequeno estúdio, nos fundos aquele que eu sempre sonhei transformar em uma galeria de arte. Não para obras descartadas por curadores elitistas, mas para aquelas peças rejeitadas por entes queridos, esquecidas pela família. Eu já tinha visão, já tinha um nome. O refúgio onde a arte encontra acolhimento. Sorri, era a hora de mostrar a eles que eu não era apenas uma pintora de quintal. Na manhã seguinte, me postei diante das grandes janelas da propriedade, antissímbolo do poder dos Harrington, agora apenas uma casca esperando renascer. O cheiro de tinta velha, gesso, poeira e paredes arranhadas refletia um passado que, finalmente, eu estava pronta para deixar para trás. Lindsay entrou logo depois, segurando 2 xícaras de café fumegantes. Ela olhou ao redor e parou no grande foyer, o mesmo onde Mildred já me fez polir o chão, dizendo que era a primeira impressão que se deixava aos convidados. Esse lugar pode ser algo completamente diferente, disse Lindsay, com os olhos brilhando. Uma galeria de verdade, cheia de luz, de ar, de liberdade. Peguei o café e assenti com a cabeça. Lembra do professor Bennett, aquele da faculdade, que dava aulas de restauração, com aquela voz grave e histórias sobre pinturas renascentistas perdidas? Claro, ela sorriu, surpresa. Ele ainda tem um estúdio nos arredores de Boston. Trabalho com ele há mais de 1 ano, em segredo, à noite, nos fins de semana, enquanto Brandon achava que eu estava na yoga com as meninas. Lindsay riu. E agora? Agora é hora de trazer esse segredo à luz. Não esperei mais, peguei o telefone e desquei. Professor Bennett? Disse assim que ele atendeu. Chegou a hora. 3 dias depois, eu estava no estúdio dele, um lugar que parecia saído de outro mundo, paredes de tijolos expostos, cheiro de óleo de linhaça, e a luz do sol entrando obliquamente pelas janelas enormes.
Sobre a mesa, um retrato em meio à restauração. O rosto da mulher parecia ter acabado de acordar de um sono de séculos. Você chegou na hora certa, disse ele, sorrindo ao tirar os óculos de segurança. Acho que os Arringons finalmente aprenderam o que são consequências. Não exatamente, respondi, colocando o projeto sobre a mesa. Eu não quero vingança movida por raiva. Quero reconstruir, através da arte. Uma ideia ousada, murmurou ele, franzindo a testa, mas com um brilho nos olhos. Apontei para o esboço inicial. O grande salão se tornaria a galeria principal, com luz natural entrando por uma claraboia. Salas laterais seriam divididas em um estúdio de restauração, salas de aula e um espaço de exposição para artistas emergentes, aqueles que ainda não tiveram sua chance. E como se chama? Ele perguntou, lavando as mãos após folhear as plantas. The Heaven, um lugar onde a arte é trazida de volta à vida. O professor Bennett assentiu devagar e me conduziu até uma sala lateral, onde dezenas de pinturas antigas aguardavam restauração. Ele apontou para uma natureza morta, com um canto rasgado e manchas de fumaça pelo quadro. Você quer criar um espaço para coisas que outros consideram irreparáveis. Ele fez uma pausa, observando a peça. Eu gosto disso, porque eu já fui uma dessas coisas. Não disse mais nada, apenas pousou a mão sobre meu ombro, com um gesto firme e silencioso de apoio. Na semana seguinte, quando voltei à propriedade, a equipe de arquitetura já havia começado a remover o papel de parede envelhecido e a retirar as pesadas poltronas que Mildred um dia chamou de patrimônio francês. Fiquei de pé no meio da poeira, planta baixa na mão, coordenando cada etapa como se fosse a maestrina de uma sinfonia silenciosa. No 10º dia, enviei o primeiro comunicado à imprensa sobre o Heaven. Foi direto, mas poderoso. Uma mansão que antes simbolizava uma tradição rígida está prestes a se tornar um santuário para obras de arte rejeitadas. A resposta foi quase imediata. Uma revista de arte independente entrou em contato pedindo uma entrevista. Um colecionador de Chicago ofereceu financiamento para uma sessão da exposição. E então chegou o e-mail que me deixou sem palavras, um convite para colaborar com o Centro de Conservação do Smithsonian no mesmo lugar que havia rejeitado meu pedido de estágio 3 anos seguidos. Agora, queriam aprender com o modelo de conservação de acesso aberto que eu estava aplicando no Heaven. Era fim de tarde, e a luz âmbar se derramava pela antiga sala de estar, agora vazia. Estendi uma nova planta no chão de ladrilhos. Meus olhos pousaram no ponto exato onde, tempos atrás, haviam jogado os papéis do divórcio sobre a mesa de jantar dos Harrington. Aquele espaço agora seria o coração da exposição de inauguração. A memória ainda existia, mas já não doía. Lindsay entrou segurando uma pequena caixa de correspondência nova. Chegou uma carta escrita à mão, disse, entregando um envelope. Abri. Dentro havia apenas uma linha, mas ela me fez sentar, o coração apertado. Se essas paredes pudessem falar, espero que contém a história de alguém que transformou a destruição em luz. Professor Bennett. Sorri com suavidade, mas com firmeza. Eu estava de pé, na galeria principal, o que antes fora a sala de estar dos Harrington, quando o som da campainha do portão interrompeu meu devaneio. Marcos, o novo segurança contratado de uma empresa profissional, avisou pelo rádio. Senhorita, há um homem chamado Brandon Harrington no portão. Diz que é urgente. Olhei o relógio. 9 horas. O típico horário de Brandon. Muito cedo para uma visita casual. Tarde demais para um pedido sincero de desculpas. Pode deixá-lo entrar, mas apenas até a área externa de hóspedes. Ele não deve entrar na casa. 5 minutos depois, saí na varanda. Lá estava Brandon. Mãos nos bolsos do sobretudo, o rosto tenso, os olhos vermelhos. Não sabia dizer se por noites mal dormidas ou pela percepção tardia de que havia perdido algo que não poderia ser recuperado. Obrigado por me receber, disse ele, com a voz mais grave do que eu lembrava. Você tem 5 minutos, respondi, braços cruzados. Ele engoliu em seco. A Julie, ela está grávida. Levantei uma sobrancelha. E isso me preocupa. Como, exatamente? Estávamos planejando nos mudar de volta nesta primavera, disse ele, tentando parecer firme. Esta casa está na nossa família há 4 gerações. O filho de Julie deveria nascer aqui, para continuar a tradição. Soltei uma risada curta. Não era debochada, mas definitivamente também não era empática. Você quer que essa criança cresça numa casa onde a mãe dela riu da minha cara quando apresentei minha primeira obra de arte num jantar?
Brandon ficou em silêncio. Quer que ele brinque no jardim onde a mãe dele me obrigou a arrancar ervas daninhas durante todo o verão só para eu parecer uma dona de casa exemplar? Ele deu um passo à frente. Mas eu não me mexi. Não, Brandon, eu não preciso de mais explicações. Tirei do bolso do casaco uma cópia da planta do Heaven, com carimbo e assinatura da prefeitura, totalmente aprovada. Esta casa está sendo reformada, vai se tornar um centro de arte comunitário, está legalmente financiada, tem apoio público e data marcada para abertura no mês que vem. Todos os documentos estão em ordem. Ele pegou as folhas, folheou algumas páginas, depois olhou para mim. Minha mãe nunca vai aceitar isso. Sua mãe, respondi, com a voz firme. Não tem mais voz aqui. Naquela tarde, enquanto eu testava o novo sistema de iluminação da galeria, meu celular vibrou, número desconhecido, mas eu não precisava de identificador de chamadas. A voz de Mildred cortou direto, afiada como sempre, sem qualquer gentileza. Estou solicitando uma reunião, imediatamente. Eu não tenho mais nenhuma obrigação legal de me encontrar com a senhora. Senhora Harrington. Você não entende as consequências, disse ela. Pela primeira vez, eu notei urgência por trás daquele tom que costumava soar como comando. Esta família tem influência. Você não será deixada em paz se desmantelar a tradição dessa forma. Sorri, levemente, mas sem suavidade. Eu não estou desmantelando a tradição. Estou construindo uma nova, mais humana, mais aberta, e que não nasce do desdém. Desliguei. No dia seguinte, Mildred apareceu mesmo assim, mas, dessa vez, não conseguiu passar. Pela câmera de segurança, a vi em seu casaco de cachemir preto, parada diante do portão, gesticulando para Marcos. Sinto muito, senhora Harrington, ele disse, firme a senhorita. Ela não recebe visitas não programadas. Se quiser deixar documentos, temos uma caixa de depósito segura no portão. Ela olhou direto para a câmera, como se pudesse queimar um buraco na lente só com o olhar, e eu fiquei lá, parada diante do monitor, assistindo a cena. A mulher que um dia controlou cada canto desta casa, agora parada diante de um portão cuja chave só eu possuía. Naquela noite, recebi um e-mail do advogado dos Harrington, uma oferta para recomprar a casa pelo dobro do valor de mercado. Respondi com uma única frase. Não estou interessada em dinheiro, estou interessada em propósito. Recostei-me na cadeira, os olhos fixos na grande parede onde logo seria pendurada a peça central da inauguração. Uma luz âmbar suave iluminava o esboço inacabado, cacos de vidro organizados em forma de asas de borboleta. Um símbolo de algo que um dia esteve em ruínas, e agora estava pronto para voar. Eles podiam se irritar, podiam resistir, podiam oferecer quanto dinheiro quisessem. Mas havia uma coisa que jamais conseguiriam recuperar, a minha voz. Pela primeira vez na vida, eu soube com certeza que ela era minha de novo. Na noite da inauguração, o refúgio irradiava calor contra o frio cinzento do inverno. Luzes douradas se espalhavam pelas paredes de tijolos expostos, destacando cada obra de arte que agora revestia o corredor principal, o mesmo que um dia fora o imponente foyer da propriedade Harrington. As mesmas pessoas que um dia chamaram esse lugar de legado familiar jamais poderiam imaginar que ele um dia ecoaria com os aplausos de artistas de toda a cidade. Eu estava atrás de uma pequena cortina improvisada nos bastidores da galeria. Segurava um copo d'água com delicadeza, enquanto meu dedo indicador girava lentamente a ponta de um guardanapo. A cada minuto, mais convidados chegavam: repórteres, colecionadores, curadores de museus renomados, e até alguns rostos familiares que, 3 anos atrás, haviam rejeitado minhas propostas com cartas padrão e silêncios constrangedores. Lindsay se aproximou, deslumbrante em um vestido de veludo verde esmeralda feito sob medida para aquela noite. Você precisa ver lá fora, disse ela, empolgada. A fila está dando a volta no quarteirão, e o canal 6 já instalou uma câmera perto da escadaria. Assenti em silêncio. Meu coração batia forte não por medo, mas pela certeza de que, desta vez, eu não tinha mais nada a perder. Lá fora, o guia voluntário começou a visita da primeira instalação. Ouvi passos sobre o piso de madeira, o clique das câmeras, os sussurros encantados. Isso é incrível! Quem diria que isso já foi uma mansão particular? Exatamente às 20 horas, um sino suave soou, marcando o início dos discursos. Saí do bastidor e caminhei até o pequeno púlpito de madeira,
Agora, eu estava de frente para uma galeria lotada. Obrigada a todos por estarem aqui esta noite, comecei, minha voz mais firme do que imaginei. Este lugar já foi cheio de silêncio, de expectativas impostas e de julgamentos sussurrados. Mas esta noite, ele pertence a histórias reais, sem censura, sem arrependimento. Virei-me para a pintura principal, ainda coberta por um pano preto. Esta peça foi criada ao longo de um ano, entre noites sem dormir, momentos de dúvida e momentos em que eu achei que não era forte o suficiente para continuar. Fiz um sinal discreto. 2 membros da equipe puxaram o tecido. Atrás dele, revelou-se uma enorme pintura a óleo, fragmentos de jornais antigos e cacos de vidro reunidos em forma de raios de luz. No centro, uma mesa de jantar virada, copos de cristal quebrados, pedaços de espelho refletindo dezenas de rostos, dor, raiva, impotência e, enfim, no centro de tudo, uma mulher de pé, segurando um pincel, olhar firme, voltado para a frente. Recuperação, disse. Não é apenas arte, é dignidade, é voz, sou eu. Silêncio. Depois, aplausos, primeiro tímidos, depois, crescentes, onda após onda. Um crítico da Boston Review se aproximou pedindo uma entrevista exclusiva. Um colecionador de Nova York se inclinou até Lindsay e sussurrou: "Eu quero comprar. O nome original, o preço." No meio da multidão, a porta da frente se abriu inesperadamente. Todos os olhos se voltaram. Mildred Harrington entrou. Atrás dela, Brandon e Julie, agora visivelmente grávida. "Achei que este fosse um espaço público", disse Mildred, com a voz fria como gelo. "É sim", respondi, dando um passo à frente, sorrindo. "Todos são bem-vindos, até aqueles que chamaram a arte de passatempo barato." A sala se agitou. Repórteres viraram suas câmeras. "Você usou o nome Harrington para encenar um escândalo pessoal", ela disparou. "Você desonrou o legado da minha família." "Eu não desonrei sua tradição", respondi. "Calma, eu apenas contei, com arte, a verdade do que vivi." Gesticulei em direção à pintura central. "Isso é a verdade. Esta é a minha voz. É, pela primeira vez, ela está sendo ouvida." Mildred abriu a boca para responder, mas outra salva de palmas cortou o ar, interrompendo o que quer que ela fosse dizer. Um homem de cabelos grisalhos deu um passo à frente. A curadora principal do Museu de Belas Artes da Nova Inglaterra disse ele gostaria que a senhora Harrington soubesse. Seu filho deveria estar orgulhoso. Estamos considerando esta peça para a exposição do próximo ano. Mulheres e avós. O silêncio caiu como um véu pesado. Mildred apertou a bolsa contra o corpo. Julie abaixou a cabeça. Em silêncio. Brandon recuou, derrotado. Eu não disse mais nada, apenas me virei para Lindsay e levantei meu copo. "Ao que estamos brindando?" ela perguntou, com um sorriso curioso. "As palavras que um dia me quebraram", respondi. "Hoje, elas são a fundação de algo novo." E quando olhei para trás, o holofote voltou a atingir a pintura. O vidro quebrado refletiu a luz como arco-íris partidos no teto. Aquilo não era vingança. Era renascimento. Na segunda-feira de manhã, eu estava no meu escritório no segundo andar do Heaven, folheando contratos de exposição de uma galeria em Seattle, quando meu celular vibrou. Era Lindsay. Sua voz, quase um sussurro em choque. Ela: "Liga no canal 9, é sobre os Harringtons." Peguei o controle remoto, as mãos tremendo levemente. A manchete em vermelho brilhante corria no rodapé da tela. Harrington Capital sob investigação por má conduta financeira, milhões desaparecidos. O âncora falava em tom grave. Fontes afirmam que Mildred Harrington, chefe da empresa, e seu filho Brandon estão sendo investigados por uso indevido de fundos de clientes em investimentos pessoais, incluindo alavancagem de propriedades, uma das quais é a antiga mansão da família em Willow Creek. Congelei. Meu coração bateu forte, não de alegria, mas de uma percepção gelada. Se eu não tivesse registrado a transferência de propriedade a tempo, tudo o que construí poderia ter desmoronado como um castelo de cartas. O telefone tocou de novo. Desta vez era Glória, minha advogada. Ela: "Eu verifiquei. Ainda bem que você registrou tudo antes. Caso contrário, a casa teria sido listada no arquivo de apreensões do FBI." Soltei o ar devagar, olhando pela janela, onde alguns alunos preparavam o espaço para a aula de restauração da tarde. "E quanto ao Brandon?" perguntei. "Está cooperando com os investigadores?"
Parece que ele está jogando tudo nas costas da mãe. Assenti devagar. Não fiquei surpresa. Naquela noite, eu aplicava uma camada de selante em uma moldura do século XIX quando o telefone tocou de novo. O identificador de chamadas apareceu. Hesitei, mas atendi. A voz era quase irreconhecível. Eu não tenho para onde ir. Fiquei em silêncio. Julie respirou fundo do outro lado da linha, sua voz embargada. Brandon me cortou. Minha mãe foi intimada. Eu estou prestes a dar à luz. Não tenho casa, nem dinheiro, nem ninguém. As memórias vieram como um vendaval. O sorriso debochado dela na minha primeira exposição. A risada quando Mildred me chamou de simples demais para a arte. Eu não tô pedindo muito, continuou ela. Mas se tiver algum quarto de hóspedes, eu pago depois. Só preciso de um lugar para dormir até o bebê nascer. A voz dela falhou. Por favor, não por mim, pela criança. Olhei para minhas mãos ainda manchadas de tinta, as mesmas que um dia tremeram ao receber os papéis do divórcio no jantar de ação de graças. Mas agora, essas mãos construíam algo que importava. Respirei fundo. A casa de hóspedes atrás do jardim está vazia, disse. Vou redefinir o código. Você pode ficar, até encontrar outro caminho. Julie ficou em silêncio. Depois, um soluço baixo do outro lado da linha. 3 horas depois, um carro prateado velho estacionou em frente ao refúgio. Eu abri o portão. Julie saiu visivelmente mais magra, uma mão sobre a barriga arredondada. Trazia uma bolsa de lona desbotada. Nada de casacos de luxo, nada de saltos ou perfumes de grife. Diante de mim estava uma mulher despida, em sua versão mais crua. Uma versão de Julie Harrington que ninguém jamais tinha visto. Obrigada, ela disse, com os olhos vermelhos. Eu sei que não mereço. Eu a conduzi pelo caminho de pedra, passando pelo jardim recém-plantado. A casa de hóspedes estava limpa, com água corrente, lençóis limpos e luzes já acesas. Antes de sair, parei na escada da frente. Não estou fazendo isso por você. Estou fazendo isso pela criança que nunca teve a chance de escolher nada disso e porque acredito que ninguém deve ser definido para sempre por seus erros do passado. Julie assentiu suavemente, com lágrimas caindo. Eu me virei sem dizer mais nada, indo de volta ao estúdio. Olhei para a pintura de recuperação no centro do corredor. O vidro quebrado ainda refletia a luz como se estivesse vivo. Uma nova mensagem ecoou em mim. Às vezes o perdão não é para os outros dormirem bem, é para você finalmente ser livre. Sentei-me à minha mesa de desenho e comecei a esboçar para a exposição de primavera. O tema desta vez, reconstruindo das cinzas. E eu sabia que, em algum canto daquele jardim, uma mulher estava começando seu próprio capítulo. A campainha do portão tocou numa manhã de primavera. A luz do sol filtrava através da copa das árvores, se estendendo pelas paredes de tijolos desgastadas do refúgio, agora um centro de restauração e exposição de arte bem conservado. Olhei para a câmera de segurança. A figura no portão usava um suéter cinza claro e segurava uma pintura cuidadosamente embrulhada. Seu cabelo prateado estava cuidadosamente preso para trás, mas aquele rosto inconfundível de Harrington, avermelhado e suave, deixou a tela escurecer. Respirei fundo antes de falar no interfone. Com Marcos, deixe-a entrar, mas só ela. Ela entrou na sala de recepção com passos lentos e medidos. Desapareceu a inclinação orgulhosa de seu queixo de anos anteriores. Ela colocou a pintura na mesa e a desembrulhou delicadamente, revelando um antigo retrato de uma jovem mulher com cabelos suavemente cacheados e um olhar distante. As cores haviam desbotado, e finas rachaduras se estendiam como teias de aranha pela superfície. Esta é minha mãe, ela disse baixinho. Ela está no sótão há quase 30 anos. Eu esqueci que ela estava lá. Eu assenti, permanecendo em silêncio. Ela continuou lentamente. Eu sei que te injusti, descartei seus sonhos, ajudei a te tirar desta família, e quando tudo desmoronou, eu percebi que a única coisa que restou de pé foi o que era honesto. Sentei-me em frente a ela. Eu posso restaurar esta pintura, eu disse. Meus olhos traçaram uma rachadura ao longo da moldura, mas ela nunca será exatamente a mesma, e isso é uma coisa boa. Mildred olhou para cima, confusa. Por que essas rachaduras? Ela perguntou. São o que a torna preciosa. Eu continuei. O passado não precisa ser apagado. Ele precisa ser reconhecido e então reconstruído com compreensão e graça. Ela ficou em silêncio por um longo tempo e finalmente disse. Não estou aqui para pedir.
Estou aqui para aprender. Se você permitir, eu gostaria de trabalhar aqui. Tarefas administrativas, limpeza, anotações, qualquer coisa que eu precise para consertar algo. Não para desfazer o passado, mas para viver melhor. Me inclinei para trás, considerando. Então puxei um arquivo da gaveta. Comece na segunda-feira. Alguém vai te treinar em registros digitais. E esta pintura, para a qual apontei, está programada para restauração na próxima semana, mas quero que você se envolva. Ela sentiu, e nos olhos que antes não continham nada além de gelo, eu vi, pela primeira vez, algo profundamente humano: gratidão. Nos dias que se seguiram, Mildred apareceu consistentemente. Nenhum carro de luxo, sem bolsas de grife, apenas ela em um uniforme simples de estúdio, inserindo dados silenciosamente, tirando o pó de molduras e, às vezes, sentada por longos momentos em frente aos trabalhos dos alunos em andamento. Julie havia se instalado na casa de hóspedes. Ela se matriculou em um curso rápido sobre restauração de pinturas antigas, dizendo que queria entender as coisas que eu uma vez descartei. O bebê nasceu numa tarde de fim de semana. Um menino saudável com olhos azuis profundos como os de Brandon, mas com um olhar muito mais gentil. Julie o chamou de Isaac. Foi uma alegria inesperada. Naquela noite, eu estava com Francisco no estúdio principal de restauração. O pôr do sol entrava pelas janelas altas, lançando. Uma luz suave iluminava o retrato da mãe de Mildred enquanto trabalhávamos ao fundo. Você mudou este lugar, disse Francisco, ainda escovando suavemente o verniz antigo e as pessoas dentro dele. Eu sorri, olhando ao redor para os jovens aprendizes. Alguns vieram de escolas de arte importantes, outros haviam desistido anos atrás, mas todos estavam focados, tratando cada rachadura como uma memória a ser honrada. Nenhum de nós é perfeito, eu disse, ajustando a lente de aumento, mas, ao aprender a restaurar, também aprendemos a olhar a vida, não para apagá-la, mas para compreendê-la e reimaginá-la. Francisco assentiu, e às vezes ele acrescentava: o que uma vez foi quebrado se torna mais bonito que o original. Naquela noite, entrei no jardim. Uma brisa leve carregava o perfume de lavanda recém-florida. Julie estava empurrando um carrinho, Mildred anotando notas na varanda, e Isaac dormia profundamente, os lábios curvados em um sorriso suave, como se sonhasse com um mundo intocado pela dor. Eu olhei para a casa, que antes era um símbolo de pressão e julgamento, agora renascida, não uma vitória, mas uma cura, uma obra de arte sendo redesenhada, não apagando o passado, mas tornando-o mais honesto, mais significativo através de suas linhas imperfeitas. E eu soube, naquele momento, que, a partir de então, eu não era apenas um artista, eu era um guardião de memórias, e estava dando a elas a chance de viver novamente da maneira mais gentil possível. A história de ela é a prova de que as rachaduras em nossas vidas não nos tornam fracos, elas são a base para algo mais forte. Ela transformou a dor em propósito, transformando uma casa, uma vez definida pelo desprezo, em um centro próspero de criatividade. Na vida real, todos nós fomos rejeitados ou quebrados em algum momento, mas quando escolhemos nos levantar, curar e construir significado a partir dessa dor, a vida nos recompensa com liberdade e a forma mais profunda de crescimento. O que você acha da jornada de ela? O perdão dela foi uma fraqueza ou sua verdadeira força? Compartilhe seus pensamentos nos comentários abaixo e não se esqueça de seguir o canal para mais histórias poderosas sobre família e resiliência.